Agora quero que você me acompanhe ao 3º capítulo do Evangelho de João. Esse homem, Nicodemos, foi até Jesus à noite, provavelmente com medo de críticas, ou porque desejava uma conversa privada. Talvez ele quisesse refletir mais antes de se comprometer com Jesus Cristo. De qualquer forma, ele chegou e fez algumas perguntas a Jesus sobre a vida espiritual. E Jesus o observou e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Na verdade, ele disse: em verdade, em verdade. E sempre que Jesus usa essa expressão, significa que o que vai seguir é muito importante. Ele disse: em verdade, eu te digo, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Há 2 anos, quando estávamos em turnê pela Polônia, conhecemos um padre, o Monsenhor, que é o chefe de um dos maiores seminários teológicos do mundo. Ele disse: quero contar uma história. Ele contou que obteve seu doutorado na Universidade de Chicago, e um dia, ele estava em um ônibus, e sentado atrás dele, estava uma mulher negra. Ela lhe deu um leve toque no ombro e disse: Senhor, me desculpe, mas você já nasceu de novo? Ele respondeu: bem, suponho que sim. Sou um padre. Ela respondeu: essa não é a pergunta que eu te fiz, Senhor. Perguntei se você nasceu de novo. E ela insistiu: você nasceu de novo? Ele contou que voltou ao seu quarto na universidade, pegou sua Bíblia e abriu no 3º capítulo de João, relendo essa passagem. E essa passagem falou com ele, levando-o a se ajoelhar, e ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso, novo compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico. Ele era religioso, e ainda assim, estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração, e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração, e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência?
Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta, e já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro, e ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos. E depois, vendíamos o leite de porta em porta, em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela?
Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde. E nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA, em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse, acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido. E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse, você deve nascer de novo. Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs, mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer, vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse, todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria, agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado, mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas, mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu, chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York, chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá,
não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram: o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos. E todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e os salgueiros se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si, e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação. E então, o nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção. Como está escrito em 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então há o trabalho do Espírito Santo, como já expliquei. Ele nos convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma, muda nossas vontades,
nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então Ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus vive em você? Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso e ele sabia que, em pouco tempo, seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor vá. E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem, enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem e o general se afastou, enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão. Naamã respondeu: sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada. E o auxiliar disse: por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo. Então o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: veja, a lepra ainda está aqui, não adianta. Mas o auxiliar insistiu: Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: você deve nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: sou um pecador e estou arrependido. Simples como uma criança. E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia também diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído, sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando, e Ele está falando com você esta noite, em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Por que eu peço às pessoas para virem publicamente? Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente porque Jesus disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você.
mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos.